Então, continuando o nosso estudo, vamos mostrar para você aqui as questões da nossa produção aqui, nosso projeto. Então, já temos lá no nosso, já temos aqui, vamos vincular então a questão dos componentes. Vamos vincular aqui o data source, você coloca dataset nele, SDF, enquanto que selecionando o DB Grid, você vai selecionar então o data source, fazer algumas vinculações aqui. Eu gosto, por exemplo, SDF, delimitador ponto e vírgula. Vamos preencher ele no tempo de execução. Aqui a questão do nosso dataset aqui, do nosso DB options. Em options temos row select. Eu gosto de colocar row select true, row select true, para manter a seleção. Ok, o que acontece? Então já temos aí basicamente a interface. Vamos, só para ficar charmoso aqui, vamos renomear a questão aqui do formulário caption pesquisa remota. Basicamente, então, essa aplicação desktop vai, quando o usuário clicar, ele vai fazer um acesso até o servidor, que nesse caso está em localhost, mas tanto faz ser como localhost como remoto. O método é o mesmo. Ele vai acessar o servidor, no servidor através de um método get, vai invocar o script e passar os parâmetros para essa aplicação que está lá no servidor. E para mostrar ao mesmo tempo o nível de segurança do sistema do CSV CompDB, o qual nós estamos integrando. Como a gente sabe, essa é a interface entre uma aplicação desktop e o banco nosso que é o CSV CompDB, que estão remoto. Então vamos abrir aqui o editor. Vamos fazer o seguinte, vamos aumentar o nível de segurança do servidor. Então lá nós temos o script REST-SQL que vai rodar no servidor. Através dessa aplicação que tem aqui, essa aplicação, um editor, você pode arranjar seu editor, o editor que você quiser aí. Então temos uma tabela chamada pessoas, eu vou usar o hash SHA1 e vou digitar aqui o nome da tabela, pessoas. Então eu digitei o nome da tabela, pessoas, e aqui gerou um hash. Eu vou copiar esse hash, dar um Ctrl C nele, copiar, e vou substituir pessoas desse código. Onde houver pessoas no código, vai ser o hash. Vou ver se esse editor me garante. Eu vou dar um yes to all. Então, o que acontece? Onde havia a tabela pessoas, agora tem este nome. Portanto, lá no servidor, eu vou ter que renomear então na database a tabela novamente. Então, para nós os desenvolvedores, sabemos que a tabela tem o nome de pessoas. Então, vou renomear. Esse é o nome da tabela pessoas codificada. Então, a partir do servidor da aplicação desktop, vou usar um código que já está praticamente pronto para reduzir o tamanho do nosso vídeo. Em tutorial temos um código Pascal que já eu fiz ontem no teste preliminar. Eu vou apenas mostrar para você como implementar esse código e explicar cada ação dele. Aqui eu coloquei um visualizador Pascal nesse editor. Então ontem foi feito as dependências no procedimento do botão clique 6. E aqui tem as dependências. O que eu preciso lá? Eu preciso declaração então da Sinacode, que já está no diretório da aplicação, SHA e do FP cliente. Então vou simplesmente copiar
ir lá na aplicação Lazarus. Aplicação Lazarus eu vou declarar então lá no uses do Lazarus para usar essas unidades. Então temos aí Senacode, SH1, SHA1, FP Client. Então as dependências estão declaradas. Então vamos agora aqui para observar essa função. Temos uma função chamada decode base que está nesse SH1, que vai decodificar o resultado da busca. Eu vou simplesmente copiar esse método para facilitar o nosso entendimento aqui do nosso vídeo, e vou dar duplo clique na nossa pesquisa e digitar o nosso código aqui. Vou só acompanhar o raciocínio aqui. Então, um objeto HTTP client é criado, um objeto string list também é criado. Então o método get através da HTTP client, que é uma função que está no Senacode, é enviado ao servidor, atendendo ao local do servidor, a pasta cgbin, invocando o banco chamado executa.exe e invocando o método do banco que tem um nome universal e único chamado default. A partir dessa interrogação, colocamos então a questão do nosso parâmetro. Aqui temos um parâmetro de pessoas. A gente tem que observar lá no script do REST que está no servidor, que está aqui, REST servidor, onde tem ID pessoa. Então lá onde está ID pessoa é a hash que será enviada. Porém, podemos melhorar isso colocando a criptografia, aquela criptografia. Então vamos lá em tools e tools, pega o comando de hash, o que você tiver aí, o gerador de hash. Vou colocar então aqui ID pessoa, já está aqui. Então já abriu ID pessoa, eu vou copiar então. Copiar o hash e colar no script criptografado como ID pessoa. Depois disso eu salvo. Então temos um hash para o nome de pessoa da tabela e um hash para o nome do ID. Então vamos copiar esse ID pessoa, que é o hash do ID pessoa, que é o parâmetro, e vamos colar no nosso código. Isso para proteger os níveis de proteção de segurança do sistema. Então vamos colar aqui para implementar a pesquisa. No nosso formulário tem um edit, uma caixa de edição. Portanto, a nossa string referente ao código vai ter uma caixa de edição que aqui chama edit1, no caso ponto text. Vamos invocar o texto que vai passar para esse parâmetro, que é a variável que está no script, está no servidor. Aqui temos então a invocação do script que vai ser usado no servidor, chamado rest.cql, e o nome de uma ação. Observe que para esse tipo de procedimento chamado RCP, Remote Call Procedure, procedimento chamado de procedimento remoto, é importante essa ordem, não pode esquecer. No CSV-CopDB, sempre o último aqui, o parâmetro último é referente ao script que roda no servidor. No caso, a ordem do script é o nome do script primeiro igual nome de ação. O nome da ação nesse caso aqui é irrelevante. Pode ser qualquer nome, porque esse nome aqui não tem uma ação efetiva no servidor. Pode ser qualquer nome aqui, no caso escrever ação. Porém, o nome do script é igual e rest igual a ação, tem que ser nessa ordem. Então aqui pode ter vários parâmetros, sendo que sempre no final o script é o último parâmetro. Acho que foi entendido. Então o que acontece? Uma requisição REST é tipo get enviada, levando o parâmetro de forma criptografada e levando o nome do script. O nome do dado qual será buscado no servidor. Então, depois de executar o script, lá no script REST,
temos uma função chamada resposta. Depois que ele executa, faz todo esse procedimento, ele vai lá e dá uma resposta. Essa resposta retorna o número 200. Pode ser qualquer valor aí que você quiser. No caso aqui, eu estou usando 200 para confirmação. Então, como resultado, no método get, na variável de string list, a propriedade estado, foi feita uma variável estado, recebe então s.string 0. Não adianta pôr s.text não, porque o texto vem com dois caracteres a mais, então ele não reconhece bem. Você teria que fazer uma copy e selecionar aqui retirar o retorno, carregar retorno, line feed. Então, para evitar esse código, eu simplesmente coloquei string 0, que é a primeira linha do arquivo do retorno. Passa para estado. Se o estado é igual a 200, significa que respondeu o script lá no servidor, né? Então, aí que acontece? Eu aproveito o string list, que já está, só limpo ele e remeto novamente uma nova requisição, agora para o resultado referente àquele resultado de pessoas, que no caso, como deu o script, agora já não chama mais R pessoas, mas R o nome da hash, que é referente a pessoa com hash. Então, basta apenas eu substituir aqui, que significa pessoas. Então, remete pessoas. Aproveitando então que o resultado vai para S, eu posso salvar ele para um arquivo. No caso agora, para esse demonstrativo, eu vou fazer uma outra coisa. Eu vou simplesmente eu posso decodificar então, porque vem codificado, porque a tabela lá no servidor, antes da resposta como ok, o resultado R por hash, ele é codificado para manter no lugar público codificado com apenas aquele resultado. Porém, eu trago ele codificado até o cliente através da requisição, e aqui eu decodifico ele através da decode 64, o texto dele me mostrando como um valor de dados. Só que agora eu vou fazer uma modificação, que eu vou ter que exibir isso no dataset. Então o que acontece? Eu vou precisar de... Ele recebeu então no S. Eu vou criar uma string list 2. Eu gosto de usar nomes curtos, simplesmente para me favorecer programação. Eu vou criar então a string list 2 e vou, depois que receber essa requisição do string list S, o s2.text vai receber a desencriptação do sttext decode base 64. Lembrando que a decodificação lá está com um loop, e aqui também decode 64 é apenas para aqueles que está com um loop. Então, o texto criptografado de resposta, que vem pela rede criptografado, é passado para S2text. Só que agora é o trabalho do dataset. O S2text estará carregado então com os dados desencriptografados. Agora vamos entrar com a questão do dataset. SDF dataset.active, ele vai estar true, estará ativo. SDF load from string, vou talvez o string S2, ou seja, aquele que está com os dados já criptografados. Active false, ativa false. SDF carrega do string, mostra que a primeira linha sempre como esquema, porque tem cabeçalho no arquivo, sempre vem com cabeçalho. Se ele vier vazio, ele vem só apenas com cabeçalho sem nenhum resultado. Agora o que acontece? Eu vou colocar true, active true. Eu vou ativar o SDF, que é o dataset.
Agora o sdf.first, eu vou colocar ele então first, vou colocar como primeira linha a mostrar. O dbgrid 1, autofill columns true, ele vai colocar as colunas todas alinhadas. Eu posso salvar o arquivo para o conteúdo para um arquivo. Nesse caso aqui eu posso simplesmente ignorar. Eu posso mostrar a mensagem, nesse caso eu posso ignorar também. Então o dbgrid só vai ativar se a resposta vier como 200, ou seja, como perfeito. E aqui eu vou liberar então a memória do s2.free. Vamos configurar agora aqui o script, ver se está tudo certo. O script já se encontra dentro do CGI no local do servidor, como podem ver aqui no hint. Então tá aí o script. Então tá lá. Observando então tudo no jeito, vamos lá dentro do servidor da database. Temos aqui a tabela codificada. Sabemos que chama-se pessoas. Aqui temos ela já com conteúdo também codificado e detalhe no local inacessível pelo cliente online. O cliente online não consegue acessar essa posição no servidor. E agora é o seguinte, como vamos rodar isso, o modo security está nomeado como security.info, ou seja, a tabela ela vai sumir dentro da base de dados, assim como a tabela pública também vai sumir, ou seja, vai estar em oculto e fica todas elas inacessíveis. Então, inacessível pelo servidor. Então temos aí já REST no jeito. Vamos então rodar a aplicação. Vamos verificar se tem alguma dependência. Lembrando que a DLL já se encontra dentro da pasta da aplicação. A DLL que vem junto com o OpenSSL. Então, se não tiver esquecido nada, vai dar tudo certo. Vou fazer um tô carregando o FlowStream S2. Vou criar uma interface M de memory string. É algo que vai fazer a interface entre os dois sistemas. M recebe de memory string ponto create. Então é criado o string. Então S2 pegou decodificado, S2 ponto save to string. Qual é o string? M. String M. Então S2 pegou decodificado, salvou para o string M, e depois o dataset carrega desse M. Depois de carregar desse M, lá no final do código, o M é liberado. É apenas uma interface entre os dois sistemas, o sistema de texto e o sistema de memória string. Aí está compilando. Eu quero que você ignore a música de fundo, e caso que alguém me chame aqui, vocês ignorem tudo isso. Importante é entender o funcionamento do sistema. Já está já em fase de depuração. Eu vou rodar a aplicação diretamente lá do sistema fechar aqui o debug, vou rodar diretamente da pasta de projetos. Temos então aqui na parte de projeto as DLLs da qual o sistema depende, as DLLs, assinar code, que é o sistema de desencriptação. E aqui vamos então fazer o primeiro teste. Então lá temos um sistema
com 6 registros, sendo que tem um registro 003. Eu vou clicar pesquisar, ele vai processar no servidor e me dá uma resposta. E aí está. Sim, teve uma operação aqui que eu quis criar num dataset ativo. Então buscou lá ID, o valor então do registro 3. Vou verificar aqui no aplicativo qual é a aplicação que eu estou tentando fazer no dataset ativo. Geralmente é essa aplicação. Voltando lá no formulário, eu vou ver que eu posso colocar esse first line as esquema true. Aí eu não preciso trabalhar no dataset aqui. Isso evita aqueles erros bobos. Então vamos rodar novamente e fazer um novo teste. Observe que já obtivemos a resposta. E esse método pode ser usado para qualquer tipo de procedimento, tanto para CRUD, edição, update ou CSV.db. Tem mais de 60 funções de banco de dados. Selects, busca por índice, criação, gerenciamento. Você pode inclusive criar usuários a partir da aplicação desktop, que comanda totalmente o servidor. Então a aplicação cliente remota envia a requisição e a requisição é tratada dentro do servidor. Então vamos novamente fazer uma outra busca. Eu busquei ultimamente foi 003, vamos buscar 002. Clique em pesquisar, ele vai lá no banco de dados, desencripta a tabela, faz a pesquisa na tabela, fecha a tabela novamente e busca, como visto aqui. Aí tá, aqui está. ID, nome, sexo. Então a tabela lá do servidor, agora ela continua oculta, porque ela tem vários níveis de segurança. Primeiro que ela está dentro da pasta CGBIN, inacessível por questões remotas. A pasta CGBIN não permite acesso remoto pelo browser. Segundo, que o nome da tabela está criptografada com hash. Terceiro, que o conteúdo da tabela está criptografado. Quarto, que a tabela está de modo oculto, até mesmo um servidor. Esse arquivo aqui, que é resultado da busca. Portanto, o resultado de QE é exatamente o mesmo da busca. Aqui está. E podemos inclusive fazer um sistema totalmente com vários níveis de usuários, vários usuários concorrentes. O controle de acesso dos usuários é totalmente gerenciável automaticamente. Eu estou buscando aqui uma busca apenas pelo ID, mas se eu quiser escolher, por exemplo, as buscas feitas por todos que tem um A, ele vai me buscar lá na tabela de base de dados todos os indivíduos que tem A. Quero buscar então todos os indivíduos que tenham a letra L. Letra L. Ele vai buscar lá na base de dados todos os indivíduos que tem a letra L. Então vamos buscar que tem a letra R maiúscula. Letra R maiúscula. Todos os indivíduos que tem a letra R maiúscula. Vamos buscar novamente os que tem a letra I. Todos os indivíduos. Letra I. Todos os indivíduos masculinos. Pesquisar. Vai lá no servidor, buscou masculinos. Todos os indivíduos femininos. A função para buscar esse método é o script CQL com a função que eu vou mostrar agora para vocês. A função algo que busca tudo na tabela. Então, como podemos observar aqui o script, tem a função algo que manda o parâmetro, a variável do parâmetro, vai a tabela pessoas que está com hash aqui, é um hash, e na tabela pessoa busca por aquele parâmetro qualquer ocorrência dessa variável, que no caso está sendo passada pelo caixa de edição. Então eu acho que
A demonstração mostrou a capacidade e flexibilidade do CSV CopyDB da versão desktop ou CGI trabalhar para integrar uma base de dados para sistemas tanto distribuídos como sistema com controle de concorrência e para trabalho com CSV. O CSV, no nosso caso, ele é uma tabela real. Você pode fazer até transações. Você pode fazer uma transação você pode subtrair o campo estoque e aumentar o campo de vendas. Você pode fazer uma transação matemática entre tabelas através de um evento por uma requisição externa. Então eu espero que você tenha gostado aí desse exemplo. E o seguinte, eu vou deixar esse exemplo aqui, vou zipar ele, vou colocar todas as dependências aqui e vou postar aqui no canal. Se você tiver alguma demanda aí para a gente desenvolver, ou se você também quiser me apoiar nesse projeto, você pode me contratar para algum serviço, ou pode simplesmente, se quiser fazer uma doação para o meu projeto, pode doar aqui, me entrar em contato, para mim tomar um cafezinho, beleza, eu agradeço. Então, até a próxima.